Esse carrinho foi muito útil nos trabalhos de Paulo, mas também era o que mais atraía olhares. E era isso que os três homens engravatados, que sempre que passavam por ele, faziam questão de debochar. Eles apontavam para Paulo e, de forma zombeteira, riam de seu carrinho de mão amarelo. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Paulo tinha ficado meses trabalhando sob o sol escaldante do centro da cidade. Normalmente ele não era tão afetado assim pelo calor quando trabalhava em sua cidade natal. Porém, ali na cidade grande, a falta de árvores permitia que os raios solares batessem diretamente na pele e isso fazia muito mal para ele. Mesmo assim, o seu foco em dar para a família uma vida melhor era maior do que a dor que qualquer queimadura solar pudesse causar. Paulo estava ali há alguns meses e mesmo assim ainda tinha dificuldade em se acostumar com o calor, além do ritmo totalmente diferente da nova cidade. No interior de onde ele tinha partido, o ritmo era mais tranquilo, o dia rendia mais e até as pessoas eram mais calmas, sempre cumprimentando umas às outras e desejando um bom dia. Já na cidade grande, o ritmo era mais acelerado, os dias pareciam mais curtos e as pessoas eram bem mais aceleradas e mais estressadas. Então, para Paulo, além das condições de trabalho exaustivas, ainda tinha o fator de solidão. Ele se sentia muito sozinho e muitas vezes sentia as pessoas o olhando com desprezo. Ele não conseguia entender por que as pessoas o olhavam daquele jeito, pois era devido a pessoas como ele que as construções se mantinham na ativa. Um dos grupos que mais fazia comentários pejorativos para Paulo eram três homens que sempre passavam no lugar em que ele trabalhava. Pelos seus trajes sempre de terno e elegantes, Paulo percebia que eles trabalhavam em um prédio muito alto e imponente. Paulo nunca tinha sequer falado com aqueles homens, mas tinha virado alvo de piadas para eles mesmo assim. Mesmo com todas essas dificuldades, Paulo não se deixava abater. Ele continuava trabalhando. E sempre que o cansaço o abatia de uma forma que ele não tinha certeza se continuaria em pé, ele começava a cantar. Quem canta seus males espanta, meu filho. Era o que o seu pai sempre dizia de forma alegre e descontraída. O pai de Paulo tinha sido um homem muito honesto e trabalhador. Praticamente toda a sua vida tinha sido dedicada ao trabalho. Fora Paulo, ele tinha tido outros 6 filhos e se orgulhava de ter uma família grande. Ele era o tipo de pai que tentava dar atenção a todos os filhos de forma igual, tentando fazer com que todos se sentissem especiais. Ele também era um marido muito bom, e visto que naquela época algumas famílias eram muito disfuncionais e nem sequer tinham leis que protegessem as mulheres, a mãe de Paulo sempre dizia que tinha sorte em ter um marido que a respeitava. O pai de Paulo sempre tinha trabalhado muito e sido um verdadeiro exemplo para os outros homens da região. Mesmo sendo esse homem de boa índole e muito esforçado, o pai de Paulo sempre foi muito doente. Ele sofria com problemas cardiovasculares. Como eles moravam em um lugar muito humilde, em que sequer os hospitais tinham aparatos úteis para diagnosticar doenças, o pai de Paulo às vezes sentia algumas dores, mas acabava por ignorá-las. Sendo assim, em um dia, enquanto estava voltando para casa tão exausto que estava cantando para espantar os seus males, como sempre fazia, acabou que ele repentinamente sentiu uma dor forte no peito e caiu no meio da estrada desacordado. Ele acabou ficando ali por algum tempo, até o momento em que algumas pessoas que passavam por ali, indo para a colheita na roça, acabaram o encontrando caído e o levaram até o hospital. O pai de Paulo ficou alguns dias internado e foi o suficiente para que Paulo, seus irmãos e sua mãe pudessem visitá-lo. Nessas visitas, era visível o quanto ele estava abatido. Mesmo assim, não perdia o sorriso no rosto. Emocionado, Paulo muitas vezes se lembrava do sorriso do seu pai, mesmo nos momentos finais de sua vida. Antes de partir, ele tinha dito à mulher e aos filhos o quanto os amava e que eles deveriam fazer de suas vidas algo que os fizessem felizes. Ele também sempre dizia que não deveriam ficar tristes, pois ele havia vivido a vida do jeito que quis. Ele amou, trabalhou e fez aquilo que o deixava feliz. E também disse que se fosse a hora de partir, ele aceitava e estava em paz consigo mesmo. No funeral do pai de Paulo, muitas pessoas foram. Houve momentos em que todos se lembravam de histórias engraçadas, pois ele também era um ótimo amigo que acompanhava todos em pescarias e em passeios.
E depois houve um momento de tristeza em que todos se lembravam que não teriam mais ele ao seu lado. E por fim, houve uma salva de palmas. Perder o pai tinha sido um baque muito forte, tanto para Paulo quanto para seus irmãos e sua mãe. E ela foi a mais afetada. Depois de perder o esposo, não tinha sido mais a mesma mulher. Foram meses difíceis depois da partida do pai, em que Paulo precisou cuidar de si mesmo, dos irmãos e da mãe, que ficou com muitos sintomas de depressão. Foi nessa época que Paulo se tornou cada vez mais responsável e foi uma época de muito amadurecimento para ele. Um a um, os irmãos de Paulo foram saindo de casa. Conseguiam trabalhos em outras cidades, se casavam ou simplesmente decidiam se aventurar nas estradas. Mas Paulo continuava em casa. Ele acabou ficando e cuidando da mãe, que após vencer a depressão ficou debilitada e não podia ficar sozinha. Ele cuidou dela durante muitos anos e até mesmo quando se casou, continuou sendo o mesmo filho dedicado. O seu casamento foi algo bom tanto para Paulo quanto para sua mãe, que se deu muito bem com a sua esposa. Durante várias tardes, a mãe e a esposa de Paulo ficavam conversando e bebendo café. E aqueles eram os raros momentos em que Paulo via sua mãe sorrir e se divertir, relembrando bons momentos de sua vida. Quando se casou, apesar de ter muitos pontos positivos, Paulo percebeu que ainda tinha desafios a enfrentar. Isso porque, para dar uma vida decente à sua esposa e continuar cuidando da sua mãe, ele precisaria sair da cidade onde morava. Afinal, ali era um pouco maior do que um povoado e não tinha grandes empresas que pudessem render a ele um bom pagamento pelos seus serviços. E ele sonhava em estudar e montar uma oficina de onde pudesse tirar o sustento e viver de sua paixão, que eram automóveis. Paulo tinha desenvolvido essa fascinação por carros ao passear com o pai em um carro de um vizinho. O pai tinha explicado a ele como aquela máquina funcionava e ele tinha decidido que um dia iria querer trabalhar com isso. Paulo trabalhava na construção civil, mas sempre quis estudar. Desde jovem ele gostava bastante de ler, e seguindo o que o seu pai tinha dito, ele queria seguir o seu sonho, mas ele também tinha a cabeça no lugar e sabia que para conseguir estudar, ele teria que ter dinheiro. Por isso ele começou na construção civil. Algo muito positivo é que ele não tinha medo e nem preguiça de trabalhar, e por isso conseguiu vários trabalhos em sua cidade, até o dia que conseguiu dinheiro suficiente para pagar a passagem e ir para a cidade grande. Ele se despediu da sua mãe, que já era de idade, e às vezes ela até esquecia de algumas coisas, mas ela pareceu entender que o filho estava indo para uma viagem e o abraçou, disse que o amava e que ficaria com saudades. Paulo disse que também sentiria, mas que voltaria melhor do que estava indo. Quanto à sua esposa, ela ficou muito triste com a sua partida, mas entendeu que aquilo era necessário. Eles então se abraçaram, se beijaram e Paulo partiu. Paulo foi de ônibus, pois embora tivessem sim voos para a cidade que ele estava indo, eram muito caros. Então, o dinheiro que ele tinha juntado com muito esforço foi o suficiente apenas para pagar a passagem de ônibus. Ao chegar na nova cidade, ele desembarcou com as outras pessoas. E depois que todos tiraram as próprias malas do ônibus, a bagagem de Paulo foi a que mais chamou a atenção. Em meio a várias malas comuns, estava um carrinho de mão amarelo. Era um carrinho de mão muito bonito, mas muitas pessoas estranharam ver aquilo no compartimento do ônibus. Como isso coube aí? Um homem particularmente confuso perguntou em voz alta, ao que Paulo, muito bem-humorado, respondeu: "Coube porque eu dobrei." O homem sério encarou Paulo, mas logo começou a dar risadas também, porque Paulo mostrou que, de fato, ele tinha dobrado o carrinho de mão. Era um carrinho diferente, em que as suas alças e a sua rodinha eram dobráveis. Paulo, orgulhoso, fez questão de que todos vissem o seu produto. Isso porque ele era único, e ele sabia disso porque seu pai o havia criado. Esse carrinho foi muito útil nos trabalhos de Paulo, mas também era o que mais atraiu olhares. E era disso que os três homens engravatados, que sempre que passavam por ele, faziam questão de debochar. Eles apontavam para Paulo e, de forma zombeteira, riam de seu carrinho de mão amarelo. E foram vários meses assim, em que Paulo no começo até tentou entrar na brincadeira, mas com o tempo, ao perceber que eles apenas queriam desmoralizá-lo, apenas ignorou. Quando o período de trabalho terminou, Paulo tinha mais dinheiro do que achava que teria e voltou feliz para casa. Quando voltou, Paulo mal podia esperar para ver a esposa. Ele estava animado para contar as boas novas, porém,
Quando a viu ao longe, sentiu seu coração despencar dentro do seu peito. Ela estava junto com um rapaz mais jovem, os dois estavam conversando sorrindo e pareciam muito próximos. Paulo, cansado, pensou em simplesmente entrar no ônibus e voltar para a cidade. Ele imaginava que não seria capaz de ouvir a mulher dizer que tinha outro em seu lugar. Porém, algo dentro de si fez com que ele continuasse caminhando em direção à mulher e àquele rapaz. Ao chegar perto dos dois, fez um som como se estivesse limpando a garganta, apenas para que eles reparassem que ele estava ali parado de pé. E no momento que a mulher o olhou, os seus olhos brilharam. Ela abriu um sorriso enorme, abriu os braços e correu na direção de Paulo, o abraçando com força. Paulo, de forma quase automática, fez o mesmo. Animada, ela fez várias perguntas de uma só vez. Mas que saudade! Eu nem consigo acreditar que você voltou. Eu tenho tanto para te contar. E você, como foi na cidade? Você se deu bem lá? Paulo ficou confuso com aquele comportamento, pois achava que a mulher tentaria fugir dele ao invés de correr em sua direção. Ele então apenas disse que estava tudo bem e que tinha dado tudo certo na outra cidade. Ela continuou sorrindo e Paulo, sem conseguir mais se segurar, disse: "Vejo que tem alguém novo aqui", e apontou na direção do rapaz. Sua esposa, sorrindo, disse: "Sim, tem sim. Vem aqui, Ismael." No que o rapaz se levantou e foi em direção a Paulo e sua esposa, ela então disse: "Eu nem consegui acreditar quando ele veio me ver. Eu não o via há anos, tanto que você nem o conhecia. Paulo, esse aqui é o meu irmão." Paulo, sentindo seu rosto corar de vergonha, estendeu a mão e se apresentou a Ismael, que não apertou sua mão e sim lhe deu um abraço apertado, dizendo que estava feliz em conhecê-lo. "Mas essa não é a única surpresa, meu amor", a mulher disse. Ela então pediu que ele se sentasse e conversasse enquanto ela ia dentro de casa. Paulo começou a conversar com Ismael e os dois ficaram alguns minutos conversando sobre trabalho, sobre a vida, e ele descobriu que Ismael também trabalhava na construção civil e os dois tinham muito em comum. Paulo logo percebeu que Ismael seria um grande amigo dali para frente. Enquanto conversavam, algo chamou a atenção de Paulo. À esquerda, sua mulher vinha andando, junto a ela estava sua mãe, e Paulo abriu um sorriso feliz por rever a mãe. Mas algo o chocou ainda mais. Nos braços de sua esposa, como se fossem algumas peças de roupas, estava um bebê. "Eu descobri a gravidez pouco tempo depois que você partiu", a esposa de Paulo disse. Paulo não conseguia acreditar. Ele foi em direção à esposa, a abraçou e viu o bebê, dando um beijo na testa do filho. A mulher continuou falando: "Eu não o batizei, Paulo, porque eu queria que você me ajudasse a escolher o nome dele." Paulo deu risada e perguntou como ele estava chamando o filho se ainda não tinha lhe dado o nome. E sua mulher, sorrindo, respondeu: "Eu o chamo de filho, é." Paulo não conseguiu se segurar e começou a dar risadas, e sua esposa se juntou a ele, dando risadas também. O bebê foi batizado com o nome de Daniel, e de volta à terra natal, Paulo começou a organizar as finanças. Ele conseguiu comprar uma casa em um lugar muito bom, pois os preços em sua cidade eram mais acessíveis do que na cidade grande, e conseguiu até mesmo comprar um carro. De volta à cidade natal, Paulo começou a estudar, e pouco tempo depois, ele montou sua própria oficina mecânica. Mesmo que na cidade poucas pessoas tivessem carro, Paulo ainda assim tinha muitos clientes, pois montou a sua oficina em um lugar muito movimentado em que uma importante rodovia passava pela sua cidade. Conforme os anos foram passando, a oficina de Paulo foi crescendo cada vez mais e se tornou muito conhecida não só em sua cidade, como nas cidades vizinhas. Daniel tinha se tornado um rapaz muito respeitado e respeitoso com sua mãe e avó e sempre tinha se interessado muito por matemática. Sendo assim, quando ele disse ao pai que não queria seguir na carreira de mecânico e sim de administração, Paulo lhe apoiou totalmente. Daniel começou a estudar e logo se tornou um dos melhores alunos da classe. Os professores viam nele muito potencial e diziam isso para Paulo. Daniel acabou indo tão bem nas aulas que foi escolhido para representar o curso em uma apresentação empresarial. Nessa apresentação, apenas os melhores alunos iriam e apresentariam as matérias para os novos alunos. Daniel ficou ansioso com a responsabilidade, mas Paulo lhe disse que ele se sairia muito bem, pois era um rapaz muito inteligente e, mais importante que isso, muito decente e responsável.
No dia da apresentação, Daniel disse que iria de ônibus, mas Paulo disse que o levaria, pois tinha terminado de customizar um carro. Quando Paulo tirou o pano de cima do veículo, Daniel ficou impressionado. O pai tinha restaurado um lindo carro antigo, o reformado totalmente e o pintado de amarelo. Era um carro lindo e único. Paulo e Daniel entraram no carro e aceleraram para a cidade. No caminho, os dois conversavam animados com a apresentação e sentindo a brisa fresca em seus rostos. Ao chegarem na cidade, o carro original de Paulo atraiu muitos olhares. As pessoas olhavam o veículo com admiração e muitos olhavam com inveja. Ao estacionar e sair do veículo, Paulo ouviu várias pessoas perguntando a ele onde tinha comprado o carro e até mesmo quanto ele queria pelo veículo. Educado, ele respondeu que ele mesmo tinha feito e que ele não iria vendê-lo. Várias pessoas disseram que ele era muito talentoso e Paulo aproveitou para dizer onde era a sua oficina. Em meio àquelas pessoas que o admiravam, surgiram aqueles 3 mesmos homens que anos atrás tinham humilhado Paulo. Eles olharam para ele e demoraram a reconhecer que aquele era o mesmo homem que tinha um carrinho de mão amarelo anos atrás. Constrangidos, eles se aproximaram de Paulo e Daniel e elogiaram o carro. Os 3 homens tinham semblantes cansados e as olheiras que denunciavam noites sem dormir, provavelmente devido a uma jornada de trabalho exaustiva. Eles estavam com camisetas surradas, mas pelo pouco que Paulo reparou, eles estavam com uma camiseta de trabalho com a marca de uma lanchonete da esquina. Era um lugar no qual o patrão sempre gritava com os funcionários e Paulo sempre imaginou que ali fosse um lugar muito complicado de se trabalhar. Quando Paulo viu que aquele era o grupo que tinha feito pouco caso dele anos atrás, ele apenas agradeceu o elogio e saiu andando junto ao seu filho, sem dar muito assunto àqueles homens. Porém, um deles disse: "Que bom que você trocou o carrinho de mão amarelo pelo carro amarelo, Paulo." Paulo então se virou, encarou o homem e respondeu: "O carrinho de mão amarelo ainda está lá em casa e eu me orgulho muito dele. Sem ele, eu não teria esse aqui." E apontou para o carro. Os 3 homens ficaram sem palavras e cabisbaixos. Paulo então se virou e continuou andando com seu filho. No momento da apresentação, Daniel apresentou todos os módulos e disse: "Mas mesmo sabendo de tudo isso, o mais importante e o que vocês devem levar para a vida é o respeito. Vocês nunca devem destratar ninguém, seja a pessoa mais rica que você ou não. E mesmo que você tenha muito dinheiro, se você for uma pessoa desrespeitosa, você é pobre, pobre de espírito. E quem me ensinou isso foi aquele homem ali, meu pai." Daniel então apontou para Paulo e todos começaram a aplaudir. Paulo, envergonhado com os olhares, mas orgulhoso do filho, também bateu palmas. Naquele momento, ele sentiu que tinha feito um bom trabalho com seu filho e que tinha sido um bom marido e filho, e que seu pai, seja lá onde estivesse, estava batendo palmas também. Você acha que Paulo mereceu seu destino feliz? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.